Olá, bom dia! Um diferencial importante de qualquer empresa é sua equipe. Ter equipamentos atualizados, sistemas eficientes e um ambiente bem estruturado é bom, mas não garante a permanência dos maiores talentos. É preciso identificar as pessoas certas para o time, valorizar as habilidades e competências delas, dar chances para o aprimoramento contínuo e ainda reconhecer o mérito de quem trabalha bem. Esse combo foi adotado por um importante escritório de advocacia mineiro, que é reconhecido pelo número de causas que ganha, especialmente no setor de telecomunicações. O escritório Silva Vitor Faria Ribeiro Advogados foi fundado em 2011 e tem sede em Belo Horizonte. A atuação é nacional, atendendo empresas de vários portes. São em torno de 65 profissionais na equipe e com vagas abertas para mais contratações, que levam ao mercado de telecom soluções para várias demandas jurídicas, entre elas direito da internet, propriedade intelectual, direito trabalhista, administrativo, tributário, direito do consumidor e fusões e aquisições. O escritório está dando outros passos importantes para modernizar a gestão, além de investir mais na equipe. Eu converso agora com um dos sócios do Silva Vitor Faria Ribeiro Advogados, o advogado Gustavo de Melo Franco. Ele é pós-graduado em Direito Processual Civil e atua em Direito das Tecnologias, Regulatório, Direito das Telecomunicações e Internet e ainda no Direito Administrativo, com ênfase em licitações. Gustavo, bom dia, bom te ter aqui no programa, seja bem-vindo. Bom dia, Natália, tudo bem? Eu que agradeço pela oportunidade e também por poder falar um pouco do escritório. Gustavo, você costuma dizer que definiu a sua carreira muito influenciado pelo seu pai, que além de advogado, também foi empresário. Mas o que mais te atraiu no direito? Desde quando eu me entendo por gente, eu já imaginava fazer direito. Só que com o passar do tempo, o que eu fui enxergando é que o que me atrai de fato na advocacia é o embate, o debate de ideias, a troca de informações. Isso casa muito com o que é o escritório hoje, que é exatamente o escritório que foge um pouco dos processos massificados, troca ideia, debate teses, que ajudar as pessoas a resolver os problemas da sua vida e das suas empresas. Gustavo, e quando você se juntou com seus outros sócios para montar o escritório Silva Vitor, vocês já percebiam que valia a pena se especializar no setor de telecomunicações. Mas acho que ninguém previu o crescimento que viria com a pandemia. E como foi ter que reagir à demanda súbita que começou a vir das empresas nesse período? De fato, durante a pandemia a gente teve um boom no setor, principalmente no setor de telecomunicações, porque os consumidores começaram a enxergar a necessidade de ter internet em casa, muita gente trabalhando de home office, as empresas entenderam a necessidade de ter internet melhor para fazer a conexão com os seus funcionários. Então o escritório cresceu muito durante a pandemia, obviamente com o crescimento dos nossos clientes. E com isso, qual foi a medida que a gente teve que tomar com mais urgência? Contratar mais pessoas. Fomos obrigados a contratar mais pessoas e também, ao mesmo tempo, valorizar aqueles profissionais que já estavam com a gente. Como? Trazendo eles para a gestão das equipes para tentar aliviar um pouco os sócios na gestão estratégica do escritório. Gustavo, e com o boom que veio em função da internet, que demandas são mais frequentes hoje no escritório? Eu posso citar aqui o nosso planejamento tributário, que é um dos nossos carros-chefe, quando o cliente traz para o escritório toda a sua documentação para a gente analisar e verificar o que pode fazer em relação àquela empresa, tanto de estratégia comercial, tanto também para reduzir a carga tributária da empresa. Por outro lado também, os clientes de telecomunicações especificamente, eles têm um problema muito grande atualmente, que é o preço que eles pagam por ponto de compartilhamento com as concessionárias de energia elétrica. E nesse sentido, isso é uma demanda que vem muito para o escritório, para a gente tentar reduzir esse valor, pois esse valor é grande parte da despesa das empresas atualmente. Gustavo, e a maioria dos seus clientes são empresas de telecom, mas vocês também atendem outros segmentos, né? Sim, a gente consegue atender as empresas como um todo. E nesse sentido, hoje a gente tem capilaridade bastante profissionais especializados para atender empresas de vários setores, como construção civil, empresas de software, empresas de tecnologia da informação, empresas de mineração, dentre várias outras. Gustavo, vocês trabalham tanto no contencioso, que são as causas que chegam à justiça, quanto no direito consultivo, que trabalha com a prevenção, buscando evitar que as empresas
cometam erros que se tornem processos judiciais. Você vê mais gestores buscando a prevenção à reação? Qual que é a sua experiência nesse sentido? Sim, claro. Hoje a gente enxerga uma fase de maturação das empresas, onde os gestores tentam sair um pouco do papel de técnico e se tornarem de fato gestores estratégicos dessas empresas, e por meio disso eles acabam compreendendo que a prevenção é muito menos custosa do que de fato contratar um advogado para te defender em um processo judicial, porque um erro qualquer pode inclusive fechar a empresa e acabando com o sonho de um empreendedor que está há anos construindo aquela empresa, que se torna praticamente um filho. Então a consultoria preventiva se torna uma salvaguarda em relação a isso. Gustavo, e você e seus sócios decidiram colocar o escritório em um nível superior de gestão, ainda pouco comum no setor da advocacia. E o Aquila foi convidado para trabalhar com vocês. Eu, juntamente com a minha equipe, assumi o trabalho, o projeto, e logo no início vocês quiseram criar um plano de cargos e salários. Por que vocês tinham essa prioridade naquele momento? Natália, no final de 2023, nós decidimos fazer uma entrevista com os nossos colaboradores, no intuito de identificar quais eram os pontos de melhoria do escritório e também o que os colaboradores enxergavam como positivo no escritório. Nesse sentido, um dos pontos de atenção das nossas entrevistas foi exatamente a necessidade de um plano de cargos e salários. E o que o colaborador quer? Ele quer enxergar onde que ele pode chegar, quais são as regras para ele chegar a tal lugar e o que o escritório pode fornecer para ele. E nesse sentido, exatamente, veio a consultoria do Aquila para nos auxiliar na elaboração do plano de cargos e salários. Gustavo, vamos explicar então como ocorre a progressão na carreira de um advogado no Silva Vitor para as pessoas entenderem o que realmente mudou. Com o plano de cargos e salários, nós definimos claramente as regras do jogo. Hoje em dia, para o advogado conseguir a promoção desejada, existem dois fatores: book de metas e a avaliação do gestor. O book de metas nada mais é do que indicadores que ele precisa cumprir durante o ano, ou seja, participação de seminários, elaboração de artigos ou informes. Os indicadores variam de cargo para cargo. E nesse sentido a gente tem tentado ser o mais justo possível para colocar indicadores que não sejam impossíveis de obtenção pelos nossos colaboradores. E quanto à avaliação, nada mais é do que a parte um pouquinho subjetiva do plano de cargos e salários, que de fato qualquer funcionário tem que ser avaliado por aquele superior hierárquico para identificar as falhas, o que foi bom, o que não foi bom durante o ano, o que ele pode melhorar e nesse sentido dar o feedback para ele para que no próximo ano ele melhore mais ainda. E o nosso objetivo com o plano de cargos e salários é exatamente prestar atenção no colaborador, entender as necessidades dele e ao mesmo tempo linkar essas necessidades com a estratégia do escritório. Gustavo, e o departamento financeiro do escritório também está passando por mudanças. A gente sabe que os advogados eles aprendem a fazer gestão na marra, porque essa competência não está no escopo dos cursos de direito, né? Me conta aqui, a quantidade de horas que sua equipe passou a dedicar, por exemplo, para enviar uma fatura, emitir uma nota fiscal, diminuiu muito com os novos processos? Com a consultoria do Aquila, a gente já pode pensar em alguns indicadores bem claros lá no escritório. E o principal deles é o fato de que, para fazer o faturamento dos nossos clientes mensais, nós já conseguimos reduzir esse processo em mais de 50% do tempo. Antes, a gente tinha um problema muito grande em mensurar cada serviço que havia sido prestado para os nossos clientes e tomava muito tempo essa tarefa. Hoje em dia essa tarefa a gente conseguiu reduzir o tempo e tem feito ela de uma maneira muito mais prática e dinâmica. Sobra tempo para a gente de fato cuidar da gestão do escritório. Gustavo, e uma última pergunta. Nós também implementamos o BI, que é o Business Intelligence, que é um conjunto de ferramentas que coletam e analisam dados e informações do escritório, gerando análises que ajudam no processo estratégico. Que facilidades isso trouxe para vocês? Natália, como gestor, ter ali na palma da mão as informações dadas pelo BI facilitam e muito a tomada de decisões rápida. Porque antigamente, como era o processo? A gente precisava obter informações de fontes diversas para entender o que estava acontecendo no escritório e somente aí tomar uma decisão. Com o BI não, eu tenho várias informações ali na palma da mão instantaneamente, então as decisões do escritório saem de maneira muito mais fluida e rápida. Gustavo, eu te agradeço muito pela entrevista e pela oportunidade de poder trabalhar com vocês no escritório e eu desejo muito sucesso para você, para os sócios e para toda a equipe e que o escritório continue nessa franca evolução. Eu que agradeço, Natália, agradeço pela parceria que a gente vem tendo no curso desse ano, agradeço também
aos clientes, aos parceiros, aos nossos colaboradores, por tudo que a Silva Vitor tem passado e espero que a gente continue evoluindo cada vez mais. É o que a gente deseja também. Antes de chamar nosso próximo entrevistado, eu gostaria que você conferisse mais algumas imagens do escritório Silva Vitor Faria e Ribeiro Advogados, sediado em Belo Horizonte e que se destaca como um dos maiores especialistas no setor de telecomunicações do país. Existem muitas coisas em comum entre as empresas que estão em pleno funcionamento, e uma delas independe do setor de atuação ou da quantidade de empregados. Todas pagam impostos. Só que muitas empresas pagam menos do que devem e outras bem mais. Esse descompasso entre o que dizem as leis e o que as empresas recolhem pode ser um caso de má-fé ou de desconhecimento e desatualização. No programa de hoje, estamos conversando com advogados especializados em direito empresarial. E nosso próximo convidado é um especialista em tributação. Eu converso agora com o advogado especialista em direito das tecnologias, em tecnologia da informação e telecomunicações, pós-graduado em direito tributário e, neste momento, pós-graduando em advocacia societária, Paulo Vitor. Paulo também é cofundador do escritório Silva Vitor Faria e Ribeiro Advogados. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo ao Gestão com Identidade. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? O prazer é nosso. Paulo, a ideia de criar o Silva Vitor foi sua, né? O que te levou a montar esse formato de escritório especializado em telecom? Quando eu comecei no direito, em 2005, eu comecei no escritório de advocacia que ele era especializado em atendimento das empresas de tecnologia da informação. Eu comecei a trabalhar nesse escritório como estagiário. Depois eu me tornei advogado, coordenador, sócio coordenador. E em algum momento dessa trajetória, a gente foi apresentado a um provedor regional de internet. Esse provedor atendia especificamente a cidade de Conselheiro Lafayette. E esse provedor nos mostrou a realidade do mercado, que era um mercado, primeiramente, totalmente escasso de profissionais do direito. Ou seja, eles não tinham ninguém para fazer consultoria, principalmente na área tributária e na área regulatória. O que é a área regulatória? É a área especificamente da Anatel. Então a gente viu, especificamente na época, uma oportunidade de a gente navegar num terreno, num mar, né, que ele era totalmente inabitado por profissionais especializados. Então foi nesse sentido que a gente decidiu por investir e focar no mercado de telecomunicações, até porque estavam nascendo no Brasil e principalmente fora dos grandes centros urbanos, que a gente chama dos provedores regionais de internet, né? Que eram as localidades que as grandes operadoras não conseguiam atender. Paulo, você tem uma experiência profissional antes do direito que é muito interessante. Seu pai e seus irmãos têm um negócio de contabilidade onde você aprendeu a gostar da área tributária, né? O que te chamou mais atenção? Então, meu pai, ele sempre foi muito exigente comigo e com meus dois irmãos, tá? Eu sou o filho mais novo de 3 irmãos e ele sempre, né, desde o início, queria que a gente já trabalhasse na contabilidade. Então eu comecei a trabalhar na contabilidade do meu pai aos 15 anos. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. E comecei a aprender rotinas fiscais de apuração de tributos com 15, 16 anos. Isso foi muito bom para mim, tá? A rotina de contabilidade é uma rotina muito maçante, muito repetitiva. Isso não me agradou, tá? Eu não tenho esse perfil para esse tipo de atividade repetitiva, mas eu gostei da questão tributária, de você mostrar para o empresário como que ele pode economizar. O sistema tributário é muito complexo, né? De a gente encontrar lacunas na lei para encontrar também isenções fiscais, reduções fiscais. E aí, isso me atraiu para a área tributária. Paulo, e com toda essa sua experiência, você se tornou um grande especialista tributário do escritório Silva Vitor.
E eu disse há pouco que empresas erram pagando menos impostos ou pagando mais. Por que isso ocorre? Então, Natália, primeiramente a gente tem que entender que o sistema tributário brasileiro é muito complexo. A gente está falando só de tributos previstos na legislação de 92 tributos. A gente tem também o despreparo dos próprios empresários e dos profissionais contábeis, às vezes, que eles contratam. São, às vezes, profissionais que não se atualizam, que não buscam soluções tributárias com a perspectiva de reduzir licitamente os tributos. Tá? Então, o que a gente vê muito hoje é que o empresário, quando abre as portas de uma empresa, às vezes quer investir, né, no mercado, numa boa marca, num bom produto ou um bom serviço, tá? Mas ele não investe em conhecimento tributário, em organização, compliance, tá? E isso acaba prejudicando ele no quesito economia tributária, ou seja, ele paga mais impostos do que deve. As fiscalizações hoje estão muito mais preparadas no quesito de cruzamento de dados, cruzamento de informações. Então o empresário, quando ele paga menos tributos, seja por desconhecimento, seja por um conhecimento, mas querendo realmente sonegar, ele tem que estar ciente das consequências. Isso podem ser muito desastrosas para a empresa. Multas isoladas, multas de revalidação que podem ser aplicadas, que podem chegar até 200%, 300% do valor do tributo, tá? A depender do órgão autuador, né, Estado, União, município, e obviamente pode gerar um processo criminal. Hoje, o não recolhimento de tributos é crime. E as outras consequências são os prejuízos à própria empresa. Ao não se recolher um tributo, você vir a ser autuado, fiscalizado, né, tendo esse tributo autuado escrito em dívida ativa, você passa a ter problemas com certidões negativas. Isso gera prejuízos, por exemplo, para você contrair um financiamento, para você participar de uma contratação pública, uma licitação. Então isso acaba gerando várias consequências desastrosas à empresa. Paulo, o planejamento tributário ajuda a reduzir a carga tributária dentro dos negócios. Me dê alguns exemplos. Para que o nosso público possa entender, né, o que é um planejamento tributário, eu vou dar um exemplo aqui muito conhecido no mercado, no segmento tributário, que eu não trabalhei diretamente, mas é muito conhecido, que é o caso, por exemplo, dos bombons, tá? As fábricas de bombons, elas converteram, né, transformaram o bombom em um produto tipo um wafer por conta da tributação. E o que elas fizeram? Elas mudaram o produto? Não. Elas mudaram simplesmente a embalagem, tá? E classificaram esse produto, um biscoito, um wafer, para fugir de uma tributação mais elevada que se aplica aos doces. Um outro exemplo que eu queria dar, aí que esse caso a gente trabalhou diretamente, tá, por muitos anos, é a questão do planejamento das empresas de tecnologia da informação, que é o planejamento tributário ligado a software. Tá? A gente tem os softwares que, em tese, se aplicariam à tributação ao ISS, mas existia a previsibilidade de você transformar o software em um software de prateleira, tá? Que você transforma ele em um produto. Ao transformar em um produto, a legislação tributária atrai a aplicação para o ICMS, que em tese a alíquota é mais elevada que o ISS. A grande questão é que os estados eles tinham uma redução de base de cálculo do software, reduzindo a base de cálculo para o valor do suporte informático, que na época, né, o suporte informático era o que? Era um CD. Hoje isso nem existe mais, mas na época era um CD. Então havia uma redução muito relevante você transformar um software customizado em um software de prateleira. E claro, se for necessária a customização, vender isso separado, né? Não entregar isso junto com o próprio software. Até que o STF recentemente caracterizou o software como um serviço de fato, e esse tipo de planejamento hoje não se aplica mais. Mas é um exemplo com que a gente trabalhou por muitos anos. Paulo, eu queria falar um pouco agora sobre a gestão do escritório e aproveitar a oportunidade para agradecer, né, a confiança que vocês depositaram no Aquila para ajudar em todo esse processo. Por que vocês decidiram investir nessa maior profissionalização do escritório? Então, Natália, primeiramente a gente que agradece o Aquila. O Aquila foi muito importante, tá? Dentro da trajetória da Silva Vitor e principalmente dessa virada agora para uma maior profissionalização do escritório. E eu acho que assim, dentro de uma trajetória de um advogado, todo advogado tem em algum momento tem que tomar uma decisão. Se ele quer ser só advogado ou se ele quer ser empresário e gestor de um escritório de advocacia ou de uma empresa do segmento jurídico. Tá? E a gente tomou essa decisão. A gente não quer ser só advogado, a gente quer ser gestor de uma empresa do segmento jurídico. A nossa intenção é, obviamente, profissionalizar o escritório, valorizar melhor os nossos colaboradores,
né, ter uma previsibilidade, uma visibilidade deles em relação a crescimento, que é a questão do plano de cargos e salários, bonificações, remuneração variável e a própria gestão em si do escritório, né, a gente ter melhores indicadores, uma melhor visibilidade sobre a estrutura financeira e de custo do escritório também. Paulo, eu sei que era você quem cuidava do setor financeiro, conciliando com as suas atividades de advogado. Agora você foi liberado, né? O departamento financeiro ele está rodando bem, assim como contas a pagar e a receber. Exatamente, né? Eu era responsável pela coordenação do escritório de algumas áreas específicas, como tributária e societária, né? E ao mesmo tempo, dentro de um mês, eu ficava em torno de 3 a 5 dias responsável por fazer o fechamento de cliente por cliente, tá? Isso consumia muito tempo e acabava me deixando privado de fazer outras funções no escritório e de cuidar das áreas que eu trabalho, né, que são da minha responsabilidade. E agora também a gente tem tudo automatizado, né? A gente já tem os números em tempo real na mão e isso nos dá uma visibilidade muito mais clara do escritório, tá? E obviamente a gente tem muito mais tempo hoje para lidar com os assuntos principais do escritório, além de pensar estrategicamente o escritório como um negócio. Paulo, e tudo isso que você acabou de falar é importante porque se o advogado não cuida da gestão, se ele não analisa os indicadores em tempo real, pode estar pagando para trabalhar, né? Isso é muito importante. Dentro de uma precificação de um serviço, a gente tinha uma certa dificuldade em saber se aquele valor que eu estou cobrando do meu cliente, né, ele realmente remunerava adequadamente o nosso serviço e se era lucrativo. Então você pega, por exemplo, um serviço contencioso, um processo que pode durar, a depender do foro, da instância, 3, 4, 5 anos, né, e eu tenho um custo de acompanhamento desse processo durante todo esse período. Quanto eu vou cobrar pelo acompanhamento desse processo? Então, hoje a gente consegue precificar o serviço e saber que aquele produto, aquele serviço que eu estou precificando, eu vou ter uma rentabilidade em cima dele. Ele vai pagar todo o meu custo de pessoal, de infraestrutura, de sistemas, o próprio custo dos sócios envolvidos e ele vai ter um retorno financeiro ao final. Mesmo que o processo não seja bem sucedido, por exemplo, tá? Que seja só um custo, um valor de acompanhamento, não seja um valor cobrado ao final em caso de êxito ou sucesso. Tá? E isso é muito importante. Hoje a gente tem excelentes indicadores que nos mostram quanto que o escritório tem, por exemplo, receita, despesa, custo, a questão de inadimplência, que é muito importante a gente acompanhar isso em tempo real, né? E a rentabilidade do escritório. A gente sabe hoje quanto que o escritório tem de rentabilidade ao final de cada mês em tempo real. Paulo, estamos chegando ao final da entrevista e eu gostaria que você deixasse um alerta para os empreendedores que estão nos assistindo. E se eles só tiverem tempo para olhar um aspecto da área jurídica da empresa, com o que eles devem se preocupar primeiro? Olha, eu acho que falar de um aspecto é pouco. Eu falaria de pelo menos 2 aspectos, que são, vamos dizer assim, o maior peso e custo para uma empresa e que tem o maior risco envolvido, que é o aspecto tributário, tá? E o aspecto trabalhista. Eu recomendo sempre ter um olhar muito crítico sobre essas 2 situações, contratar boas consultorias, tá? Para quê? Para que você não deixe dinheiro na mesa e também você não caia em nenhuma situação de risco. Paulo, muito obrigada pela entrevista. Eu fico muito feliz de estar contribuindo junto com a nossa equipe nessa modernização e profissionalização ainda maior do escritório. E eu desejo muito sucesso e que vocês alcancem todos os resultados que vocês buscam. Natália, eu que agradeço o convite. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço também o espaço. E também quero agradecer aqui nesse momento a Deus, agradecer aos meus filhos, aos meus pais, meus irmãos que sempre nos apoiaram, aos meus sócios, né, todos os colaboradores da Silva Vitor, Faria Ribeiro e também aos nossos clientes, nossos parceiros que sempre nos apoiaram e estão do nosso lado todos os dias. Muito obrigado. Obrigada. E antes de encerrarmos o programa, eu vou conversar com uma consultora que também vai te ajudar a aprimorar a gestão do seu negócio, seja ele um comércio, uma prestação de serviços ou mesmo uma indústria. Eu gostaria que você entendesse um pouco mais qual é o papel do planejamento estratégico no resultado final da sua empresa, ou seja, no lucro. Depois de pagar todas as contas, o que sobra é suficiente para quitar não apenas os salários e os boletos, mas para você investir? Sem investimento, o negócio não cresce.
Você vai receber orientações da consultora Laura Barreto, minha colega no Aquila. Laura, bom dia! Bom dia, Natália. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, falando de um assunto que eu tanto gosto, gestão. Laura, planejar deveria ser uma ação básica em qualquer negócio, mas a gente sabe que não funciona assim. O normal é os empreendedores irem fazendo sem calcular o resultado possível e o desejado. Planejar é tão complicado assim? Natália, eu preciso dizer aos empreendedores que planejar não é complicado, mas que exige dedicação, método e disciplina. E a boa notícia é que existem várias metodologias que ajudam nesse processo. O Aquila, por exemplo, desenvolveu a própria metodologia a partir de décadas de experiência dos nossos especialistas e fundadores. É o que chamamos de 8 Passos da Excelência. Neste livro, explicamos tudo. Planejar está no passo 1. É quando ajudamos os empreendedores a definirem sua grande ambição. Para isso, analisamos profundamente o negócio e estabelecemos projetos estratégicos que vão realizar essa ambição. Nossa metodologia, os 8 Passos da Excelência, funciona como um guia prático que ajuda as empresas a alcançar resultados consistentes. E principalmente, Natália, nossa metodologia atua no combate à estatística feita pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, de que 90% das estratégias falham em função da baixa implementação. Laura, o planejamento geral feito para o negócio pode ser fracionado por área. Qual a melhor forma de fazer isso? Com certeza, Natália. O grande objetivo dos fundadores e gestores, ou seja, a ambição deles para o negócio, deve ser sustentado por metas e projetos estratégicos. Então, nós criamos metas e desdobramos cada uma delas até chegar a todos os níveis da organização. Tem meta para todas as áreas da empresa e até para o CEO. Vou dar um exemplo. A meta do CEO pode ser aumentar 2% o lucro da empresa, enquanto a meta da logística pode ser não ter atrasos nas entregas. Se toda a equipe não se envolve, dificilmente uma empresa consegue construir um resultado muito bom. A criação de projetos também entra nessa fase. Por exemplo, abrir novas lojas. Então, Natália, se só alguns departamentos se comprometem, podem surgir ilhas de excelência no negócio, que sempre vão esbarrar em áreas menos desenvolvidas, que puxam a empresa para trás. Então, os avanços precisam ser, ao mesmo tempo, individuais e coletivos. Mas é importante dizer que, se algum departamento tem desempenho muito abaixo dos outros, então temos que nos concentrar nessa equipe e fortalecê-la. Só assim haverá avanços concretos com grandes transformações. E tudo isso, Natália, alinhado à visão do negócio. Laura, e uma última pergunta. Qual o papel da ambição do empreendedor, que é onde ele quer que o negócio dele chegue? E qual o papel dos indicadores, que vão dizendo como cada área está se saindo dentro de um bom planejamento? A ambição, Natália, é o desejo profundo e compartilhado pelos sócios sobre onde eles querem que a empresa chegue. A ambição precisa ser clara, detalhada e pensada para um horizonte de 3 a 5 anos. Ou seja, nesse período, a ambição precisará se tornar realidade. Podemos dizer que a ambição funciona como um norte, guiando todas as decisões e esforços da empresa naquela direção. É aquela história. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Quando a ambição é definida, Natália, o caminho entre a fase atual do negócio e esse futuro precisa ser detalhado. Por onde vamos passar para chegar lá? Que projetos teremos que criar? Que metas vamos cumprir? Assim, a ambição se torna possível e deixa de ser apenas um sonho. E ela fica mais clara no curto, médio e longo prazos. E aí, Natália, entram os indicadores. Eles têm o papel de medir os resultados no dia a dia. Assim, qualquer desvio é facilmente identificado. É como planejar uma viagem. A ambição é o destino final, enquanto os indicadores são as placas que nos mostram a distância percorrida e ajudam a ajustar o rumo, caso necessário. E dessa forma, Natália, as ambições se tornam realidade e temos empresas de sucesso e lucrativas. Laura, muito obrigada pelas suas contribuições e até a próxima. Natália, muito obrigada pelo convite para participar do programa. Espero ter contribuído com quem nos assiste e estou à disposição para explicar mais sobre a metodologia dos 8 Passos. Até a próxima. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!